Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. E nessa de hoje nós vamos falar sobre o dimensionamento dos extintores da classe B, que corresponde a materiais de líquidos inflamáveis. E temos duas situações que se classificam em duas categorias. Aquelas edificações que possuem recipientes, depósitos, combustíveis líquidos inflamáveis, mas fechados, e que o risco de incêndio é caso aconteça um derramamento desse líquido sobre determinadas superfícies abertas. Se ao derramar esses líquidos, eles provocarem um derramamento que tem uma lâmina de combustível sobre a superfície inferior a 6 milímetros, ela se classifica como categoria 1. Se tiver acima de 6 milímetros, essa profundidade de lâmina de combustível ela classificaria na categoria 2. Essas duas categorias têm dois critérios diferentes de dimensionamento. A gente vai ver os dois agora, começar pelo critério que se enquadra na categoria 1, que é basicamente conforme essa tabela da NBR 12.963. Então, nessa condição de enquadramento da categoria 1, o dimensionamento dos extintores da classe B ele leva em consideração a máxima distância a ser percorrida e a capacidade mínima extintora correspondente a 10B, ou 20B, ou 40, ou até 80B. Então, o mínimo é 10B. Para extintores com capacidade 10B, a distância máxima a ser percorrida de qualquer ponto passa a ser 10 metros. Se eu optar em escolher um extintor de capacidade maior, eu vou aumentar essa distância. O que vem a ser isso aqui? É a escolha do tipo de extintor com a sua carga extintora, de matéria extintora. Se for um extintor de 2 kg de pó químico, que é o mais adequado para esse tipo de incêndio, princípio de incêndio, ele tem uma capacidade, né, de unidade extintora de 10B. Se for um de 4 kg ou 6 kg, já tem uma capacidade extintora de 20B. Então, eu posso escolher o de 2 ou de 4, ou de 6. Se eu escolher o de 4, eu vou ter que respeitar essa máxima distância de 15 metros. Se eu escolher o de 2 kg, eu vou ter que ir uma distância menor, certo? Assim como o enquadramento dele do risco, né, como se classifica o risco de incêndio, pequeno, médio ou grande. O que está relacionado diretamente a essa classificação é a quantidade de combustíveis líquidos presentes na instalação, até 3,6 litros, risco pequeno, entre 3,6 e 18 a 18 litros, risco médio, acima de 18 litros, risco grande. Para vocês terem ideia, se for um edifício residencial, eu fatalmente classificaria o risco de incêndio aí da classe B como risco médio. Por quê? Comumente eu tenho um botijão de gás de 13 quilos, 13 litros. Então está dentro dessa faixa aqui de 3,6 a 18 litros. Então essa edificação que tem esse equipamento, ele classifica como risco médio de incêndio. Então eu poderia optar por um extintor inicialmente de 20B ou de 40B, e aí a máxima distância de 10 ou 15. Para exemplificar isso, eu trouxe aqui uma planta baixa de uma edificação comercial composta de um salão e 4 salas, com um corredor aqui. A distância, aqui o comprimento de 25 metros por 15 de largura. Se eu posicionar um extintor bem no centro dessa edificação, para a gente ganhar em distância, eu teria aqui, teoricamente, uma cobertura aqui no meio. Se eu dividir aqui 25 metros em 12,5, né, eu estaria 12,5 para um lado, 12,5 para o outro. Mas só que, para efeito de dimensionamento, eu não posso simplesmente chegar aqui e ver aqui qual é, se o raio de 15 metros atende a cobertura total dessa edificação. Se eu traçasse com um compasso, certamente eu poderia atender com um extintor. Mas na prática eu tenho que olhar qual é a distância real a ser percorrida em qualquer ponto que eu esteja, porque eu tenho as paredes, né? Então, aqui uma pessoa estando aqui nesse canto aqui dessa sala, ele percorreria 6,25 até chegar no corredor e depois mais 13,75 até chegar no extintor. Daria uma distância de 20 metros. Já estaria desobedecendo a máxima distância de 15 metros, classificando essa edificação aqui como risco médio. Então, a solução aqui seria distribuir mais um extintor
de 20B, né, na edificação. O primeiro, sempre, eu costumo colocar aqui próximo à entrada, a porta de entrada, a no máximo 5 metros da porta de entrada. E o outro, você vai fazer as medições para checar essa máxima distância de qualquer ponto que esteja da edificação. Com essa redistribuição aqui de 2 extintores, a gente garante o atendimento da distância máxima a ser percorrida, considerando o extintor de 2B, de 20B. A outra categoria de incêndio é a categoria 2, que é no caso de líquidos inflamáveis que formam lâminas acima de 6 milímetros. Comumente, esse tipo de situação você vai encontrar muito pontualmente. Um depósito de tintas, um depósito de materiais combustíveis numa oficina mecânica, como é o caso de troca de óleo de moto, troca de óleo de carro, onde você tem um tambor de 200 litros destampado. Então, tem um tanque que vai ser utilizado para o depositório desses materiais combustíveis líquidos inflamáveis. Então, você tem que ter uma proteção pontual para essa situação. E aí, como é que a gente faz o dimensionamento do extintor? Verificando qual é a área de superfície descoberta que deposita, que tem como depósito esses líquidos inflamáveis, que formam uma profundidade maior do que 6 milímetros internamente, né? E aí o que é que acontece? Para cada 1 metro de quadrado de área de superfície, a gente associa a um extintor de 20B. Se eu tiver um tanque de 4 metros quadrados, eu vou precisar de quanto? 4 vezes 20, 80B. Aí eu posso instalar um extintor apenas de 80B ou 4 extintores de 20B no entorno desse tanque. Então aí vai ser o critério a ser utilizado, vai ser com base nessa máxima distância a ser percorrida. Então com isso a gente define aí os critérios, 2 tipos de métodos de dimensionamento de extintores da classe B, considerando a característica, né, a categoria que se enquadra a edificação. Se é categoria 1 ou categoria 2, a depender da lâmina formada pelos os combustíveis líquidos inflamáveis nos recipientes, se é cobertos, se é tampados ou se é descoberto. Aí, enquadrando nessa categoria 1, usa aquela tabela 6 e na categoria 2 utiliza somente o critério do metro quadrado, para cada metro quadrado 20B. A gente vai postar um exercício para colocar em prática esse entendimento e espero que vocês consigam entender e até a próxima. Muito obrigado.